Olá pessoal, aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou explicar para vocês como realizar operações com números decimais. Vamos começar pela adição e subtração com números decimais. Qual é o procedimento? Primeiro, deve-se colocar os números de forma que a vírgula do primeiro fique abaixo da vírgula do segundo e sucessivamente. Se sobrar algum espaço após o final do número, você deve adicionar um zero para facilitar nos cálculos. E depois faça a operação normalmente, lembrando de conservar a vírgula. Vamos ver na prática. Vamos resolver a expressão numérica. 2,345 mais 0,0789 menos 1,12. Primeiro, devemos realizar a primeira operação que aparece. Então, vamos fazer a adição entre 2,345 mais 0,0789. Vamos descer a vírgula para não errar e observe que após o algarismo 5 ficou um espaço para operar com 9, por isso vamos adicionar um algarismo 0. Feitos esses passos, vamos realizar a adição normalmente, começando pelo último algarismo, ou seja, o algarismo das unidades. 0 mais 9 é 9. 5 com mais 8 é 13, leva uma dezena. 4 mais 7, 11. Com mais 1, 12, vai mais 1. 3 mais 0 é 3, com mais 1, 4. E 2 mais 0, 2. Então, o resultado da adição entre os dois primeiros elementos é 2,4239. Como temos que realizar a subtração com menos 1,12, vamos prosseguir. Vamos pegar o resultado obtido anteriormente e subtrair 1,12. Observe que os números são posicionados de acordo com a vírgula, ok? Posicionados, vamos colocar um zero, onde está faltando termos para ser realizada a subtração, ou seja, após o algarismo 2, vamos adicionar 2 zeros e descer a vírgula para não errar. Depois disso, vamos realizar a subtração normalmente, começando pelos algarismos das unidades também. 9 menos 0 é o próprio 9. 3 menos 0, próprio 3. 2 menos 2 é 0. 4 menos 1, 3. E 2 menos 1, 1. Logo, o resultado da expressão numérica é 1,3039. Bem tranquilo. Multiplicação com números decimais. Qual o processo? Primeiro, você deve posicionar os números novamente, vírgula abaixo de vírgula. Depois, faça a operação normalmente, conta-se quantos algarismos tem após a vírgula em cada fator envolvido, e essa quantidade você deve contar os algarismos do resultado da direita para a esquerda, de forma que a quantidade de algarismos que você contou após a vírgula nos elementos seja a quantidade de algarismos no resultado que você vai pular para poder colocar a vírgula. Ficou um pouco confuso? Eu sei, falando assim fica, mas na prática você vai ver que fica bem tranquilo. Vamos lá. Vamos realizar o produto entre 3,4 e 0,2. Primeiro vamos armar a continha. Começamos a multiplicação normalmente, ou seja, vamos pegar o último algarismo do segundo fator, no caso o 2, e começar a multiplicação. 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 2, 6. Feita essa multiplicação, vamos passar para o próximo algarismo do segundo fator, o 0. Para colocar os resultados do 0, lembra que a gente tem que saltar uma casa para colocar esses algarismos. Então, ao invés de colocar abaixo do 8, vamos colocar abaixo do 6. 4 vezes 0 é 0 e 3 vezes 0 também é 0. Terminados os algarismos do segundo fator, vamos adicionar os resultados. O 8 não tem ninguém para operar, basta descer. 6 mais 0 é 6 e o 0 também vamos descer. Aqui é que nós vamos prestar bastante atenção para colocar a vírgula. No primeiro fator envolvido, que é 3,4, temos um algarismo após a vírgula. No segundo fator, temos um número após a vírgula. 1 mais 1, 2. Ou seja, nós vamos saltar 2 algarismos no resultado. Então, partindo do 8, vamos saltar o 8 e saltar o algarismo 6 para colocar a vírgula. Ela vai pular 2 algarismos do final para o início. Pronto. Logo, o resultado de 3,4 vezes 0,2 é 0,68. Vamos ver mais um exemplo.
o produto entre 2,5 e 3,71. Você pode fazer a multiplicação tanto de 2,5 por 3,71, quanto 3,71 por 2,5, que deve dar o mesmo resultado. Vou realizar aqui na ordem 2,5 vezes 3,71. Armada a continha, começamos pelo último algarismo do segundo fator. Nesse caso é o 1. Vamos lá. 5 vezes 1 é 5 e 2 vezes 1, 2. Para o próximo algarismo agora é 7. Vamos saltar o algarismo 5 no resultado e colocar abaixo do 2. 5 vezes 7 é 35, colocamos o 5 e guardamos 3. 2 vezes 7 é 14, com os 3 que nós guardamos, 17. Então, vamos colocar 17 aqui. Próximo algarismo é o 3. Vamos saltar o algarismo 5, que está de vermelho, e colocar abaixo do algarismo 7. 5 vezes 3 é 15, colocamos o 5 e guardamos uma unidade. 2 vezes 3 é 6, com mais uma unidade que guardamos, 7. Como os algarismos do segundo fator acabaram, vamos somar esses valores. O 5 que está de verde nós descemos, 2 mais 5, 7. 7 com mais 5 dá 12, levamos uma unidade. 1 mais 7, 8, com mais 1, 9. Para passar a vírgula, vamos contar. No 2,5 temos um algarismo. No 3,71 temos 2 algarismos. 1 mais 2 dá 3, ou seja, nós vamos pular 3 algarismos no resultado. Então, vamos pular o 5, o 7 e o 2. Logo, o resultado de 2,5 vezes 3,71 é igual a 9,275. Se você fizer a operação 3,71 vezes 2,5, deve dar o mesmo resultado, lembre-se disso. Divisão com números decimais. Primeiro, vou explicar a operação de números decimais por números decimais. Primeiro, deve-se multiplicar os valores decimais envolvidos por potências de 10 de acordo com a maior quantidade de algarismos após a vírgula. Se você tiver dois valores decimais em que um tem 3 algarismos depois da vírgula e outro tem 2 algarismos depois da vírgula, você deve multiplicar de acordo com o que tem mais, ou seja, com o que tem 3 algarismos. E olhando a tabelinha aqui, se tiver 3 algarismos, você deve multiplicar por 1000. Se tiver 2, 100. Se tiver 1, 10 e assim sucessivamente. Depois de feita essa multiplicação para andar com a vírgula, você deve fazer a divisão normalmente com os valores inteiros que você formou. Vamos aos exemplos. Vamos calcular o quociente de 1,8 por 0,3. Envolvidos nessa divisão, temos os valores 1,8 e 0,3. Ambos têm apenas um algarismo após a vírgula, então ambos também nós vamos multiplicar por 10. 1,8, a vírgula anda uma casa para a direita, se torna 18. 0,3 vezes 10, a vírgula anda uma casa para a direita, se torna 0,3, que representa 3. Agora vamos fazer a divisão de 18 por 3. Como esse valor tem na tabuada, sabemos que é 6, porque 6 vezes 3 é 18. 18 menos 18, 0. Logo, 1,8 dividido por 0,3 é igual a 6. Segundo exemplo, o quociente de 2,46 por 1,12. Então, envolvidos nós temos 2,46 e 1,12. 2,46 possui 2 algarismos após a vírgula, enquanto que 1,2 possui apenas um, mas a multiplicação por uma potência de 10 leva em consideração que tem mais algarismos, então nós vamos multiplicar por 100, porque o 100 vai fazer a vírgula andar 2 casas. No 2,46 se torna 246. No 1,2 vai se tornar 120. Agora vamos fazer 246 dividido por 120. Em 246 cabem 2 vezes 120, porque 2 vezes 120 é igual a 240, resultando o resto 6. Como 6 é menor do que 120, vamos colocar uma vírgula no quociente e adicionar um 0 no resto. 60 continua sendo menor do que 120. Para adicionar um 0 no resto novamente, devemos adicionar um 0 no quociente também. Formou-se agora 600. 600 dividido por 120 é igual a 5,
porque 5 vezes 120 é 600 e 600 menos 600 é 0. Logo, o quociente de 2,46 por 1,2 é igual a 2,05. Agora, como dividir números inteiros por decimais? Primeiro, você deve multiplicar o valor decimal por uma potência de 10 de acordo com a quantidade de algarismos após a vírgula, que está indicado na tabelinha. Segundo, você deve multiplicar o valor inteiro também pela mesma potência de 10 que você multiplicou o valor decimal. E depois, você deve realizar a divisão normalmente. Vamos ver uns exemplos? Vamos calcular o quociente de 15 por 0,3. Então, envolvido nessa divisão, temos o valor decimal 0,3, que possui um algarismo após a vírgula. Para transformar ele inteiro, temos que multiplicar então por 10. Como em matemática nós devemos fazer a operação com ambos os valores, o 15 também deverá ser multiplicado por 10. Logo, 0,3 vezes 10 resulta em 3 e 15 vezes 10, 150. Então, agora vamos fazer a divisão de 150 por 3. Bem fácil, né? Porque vai dar 50. 50 vezes 3 é 150, 150 menos 150, 0. Logo, 15 dividido por 0,3 resulta em 50. Mais um exemplo. O quociente de 6 por 1,25. Então, os valores envolvidos são 1,25 e 6. Como 1,25 possui dois algarismos após a vírgula, para ela andar devemos multiplicar por 100. E o 6 que está envolvido na divisão também vai ser multiplicado por 100. Vamos encontrar os valores então. 125 e 6 vezes 100, 600. Então, vamos fazer a divisão agora de 600 por 125. Dentro de 600, cabem 4 vezes 125, porque resulta em 500. 600 menos 500 sobra 100. 100 é menor do que 125, então vamos passar uma vírgula no quociente e adicionar um zero no resto. 1.000 dividido por 125 resulta em exatamente 8, porque 8 vezes 125 é igual a 1.000. 1.000 menos 1.000 é 0. Logo, a divisão terminou e encontramos que 6 dividido por 125 é igual a 4,8. E como dividir decimais por um número inteiro? O procedimento é exatamente o mesmo. Você vai multiplicar o valor decimal por uma potência de 10 de acordo com a quantidade de algarismos após a vírgula, multiplicar o valor inteiro pela mesma potência de 10 e fazer a divisão normalmente com os valores inteiros formados. Vamos aos exemplos. Vamos calcular o quociente de 2,4 por 15. O número decimal envolvido é 2,4. Tem um algarismo após a vírgula, então nós vamos multiplicar por 10. O 15 também vai ser multiplicado por 10. 2,4 vezes 10 é 24 e 15 vezes 10 é 150. Então, nós vamos fazer a divisão de 24 por 150. Nota-se que 24 é menor do que 150, então nós vamos adicionar um zero e uma vírgula no quociente para adicionar um zero ao dividendo. Dentro de 240, cabe apenas uma vez 150. 240 menos 150 sobra 90. 90 é menor do que 150, então para continuar dividindo, vamos adicionar um zero no resto. 900 dividido por 150 resulta em 6, porque 6 vezes 150 é 900 e 900 menos 900 é 0. Logo, a nossa divisão terminou e o resultado de 2,4 dividido por 15 é igual a 0,16. E um último exemplo sobre divisão, o quociente de 3,72 por 3. Novamente, 3,72 é um número decimal, possui dois algarismos após a vírgula. Para a vírgula andar, vamos multiplicar por 100, ambos os termos. Então, 3,72 vezes 100 dá 372 e 3 vezes 100, 300. Prosseguindo a divisão, vamos dividir 372 por 300. Cabe 1. 1 vezes 300 é 300, vai sobrar 72. Como 72 é menor do que 300, vamos adicionar uma vírgula no quociente e um zero no resto. Dentro de 720, cabem 2 vezes 300. 720 menos 600 resulta em 120. 120 é menor do que 300. Para continuar, vamos adicionar um zero no resto. 1.200. 1.200 por 300
resulta exatamente em 4, porque 4 vezes 300 é 1.200. O resto é zero, significa que 3,72 dividido por 3 é igual a 1,24. Potenciação com números decimais. Como realizar essa operação? Primeiro, identifica-se a base e o expoente envolvidos. Multiplica-se a base por ela mesma quantas vezes o expoente pede e faça a multiplicação dos fatores decimais conforme explicado no tópico sobre multiplicação. Vocês podem também transformar o número decimal em fração e realizar a potenciação com as frações. A resolução fica a critério de vocês. Vamos aos exemplos. O quadrado de 1,3. Vamos fazer 1,3 ao quadrado. A base é 1,3, então ela vai ser repetida 2 vezes, porque o expoente é 2. Vamos fazer a multiplicação de 1,3 por 1,3. Começando, 3 vezes 3 é 9, 1 vezes 3 é 3. Agora, pelo algarismo 1. 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 1, 1. Como os fatores acabaram, vamos adicionar esses valores. 9, 3 mais 3 é 6 e desce o 1. Nos fatores envolvidos, temos um algarismo após a vírgula mais um algarismo após a vírgula. Então, vamos passar com a vírgula em 2 algarismos no resultado. Vamos passar pelo 9 e pelo 6, a vírgula vai ficar aqui. Ou seja, o resultado de 1,3 ao quadrado é 1,69. O cubo de 0,5. Cubo é a potência de expoente igual a 3. Então, nós vamos multiplicar 0,5 por ele mesmo 3 vezes. Para realizar essa multiplicação, vamos fazer 0,5 vezes 0,5 e o resultado da multiplicação desses dois vamos multiplicar pelo último 0,5. 0,5 vezes 0,5. Fazendo as multiplicações, 5 vezes 5, 25. Coloca 5, vai 2. 0 vezes 5 é 0, com mais 2, 2. 5 vezes 0 é 0 e 0 vezes 0 também é 0. Fazendo a soma, encontramos 0,25 para passar a vírgula. Temos um elemento após a vírgula, mais um elemento após a vírgula, então vão ser 2 elementos após a vírgula. 0,25. Esse resultado nós vamos multiplicar pelo último 0,5 da potência. 5 vezes 5, 25, coloca 5, vai 2. 2 vezes 5, 10. Com mais 2, 12. Coloca 2 e vai 1. 0 vezes 5 é 0, com mais 1, 1. 5 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0 e 0 vezes 0, 0. Agora que acabou, vamos somar. Desce o 5, 2 mais 0, 2, 1 mais 0, 1 e desce o outro 0. No primeiro temos 2 e no segundo temos 1. 2 mais 1, 3. Então, nós vamos ultrapassar 3 algarismos aqui. Pronto, o resultado é 0,125. Logo, 0,5 ao cubo é igual a 0,125. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês nos estudos com operações com números decimais. Um abraço e tchau, tchau.